Se você vir esta forma geométrica no seu GPS enquanto viaja, dê meia volta imediatamente. Não pare para tirar fotos. Não tente investigar. Apenas corra. O que parece ser uma falha de renderização no Google Earth é, na verdade, o local mais protegido, vigiado e letal da superfície terrestre. Durante anos, governos de 3 potências mundiais tentaram apagar este círculo dos mapas públicos. Eles falharam. E agora que você sabe onde olhar, não há como desver o que está escondido bem debaixo do nosso nariz. Eles disseram que era uma cratera de meteorito. Mentira. Disseram que era um antigo vulcão extinto. Outra mentira. A natureza, por mais incrível que seja, não cria círculos matematicamente perfeitos com um diâmetro de exatos 12 quilômetros, onde a vegetação se recusa a crescer há mais de 5.000 anos. O que está ali desafia a geologia, a física e, honestamente, a nossa própria sanidade. Em 2014, um piloto de carga civil desviou sua rota para evitar uma tempestade e sobrevoou a borda desta zona proibida. O que a caixa preta gravou antes do avião desaparecer dos radares não foram gritos de pânico ou falhas mecânicas. Foi um som. Um zumbido baixo, rítmico, quase como se a Terra estivesse respirando ou transmitindo. Hoje, vamos quebrar o silêncio. Vamos analisar os documentos vazados, as fotos de satélite que a NASA tentou censurar e os relatos daqueles que chegaram perto demais. Prepare-se, porque o que vamos revelar nas próximas cenas vai fazer você questionar tudo o que aprendeu sobre a história da humanidade. Bem-vindos ao mistério do Círculo Silencioso. Mas eu aviso, o conhecimento tem um preço. Se você tem medo do que pode estar observando a Terra neste exato momento, este é o seu último aviso para fechar o vídeo. Ainda está aqui? Ótimo! Vamos descer para o abismo. Para entender a magnitude do que estamos lidando, precisamos primeiro olhar para os números. E é aqui que a ciência convencional começa a suar frio. Quando geólogos independentes conseguiram, através de imagens de radar de penetração no solo, mapear a topografia dessa região isolada no hemisfério norte, eles esperavam encontrar uma depressão irregular. O que os dados mostraram foi uma impossibilidade estatística. A estrutura não é apenas um círculo na superfície. Ela é um cilindro. As paredes dessa formação descem verticalmente por cerca de 800 metros, cortando camadas de granito e basalto com uma precisão que faria as máquinas de corte a laser mais modernas de hoje parecerem brinquedos de criança. Não há detritos de impacto, o que descarta meteoros. Não há cone de elevação, o que descarta vulcões. É como se alguém, ou alguma coisa, tivesse usado um furador de papel gigante na crosta terrestre e simplesmente removido a matéria que estava ali. E o detalhe mais perturbador? A datação do carbono no solo ao redor da borda sugere que isso aconteceu da noite para o dia, há cerca de 12.000 anos. Exatamente no período que coincide com o fim abrupto da última era do gelo e o desaparecimento de diversas megafaunas. Coincidência? Duvido muito, mas a anomalia física é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro terror começa quando analisamos o campo eletromagnético da área. Durante a Guerra Fria, satélites espiões soviéticos detectaram picos de radiação gama emanando do centro desse círculo. Não era radiação residual natural, como urânio ou tório. O padrão era pulsante. Pense nisso, um farol de radiação ligando e desligando em intervalos matemáticos baseados em números primos. 2, 3, 5, 7, 11. Isso chamou a atenção não apenas dos militares, mas de físicos teóricos. Se a natureza não conta em números primos, quem conta? Uma expedição clandestina foi montada em 1978 para investigar a fonte desse sinal. O relatório da missão, conhecido apenas como Arquivo 78B, foi classificado como ultra-secreto por 40 anos. Recentemente, fragmentos desse arquivo apareceram na Dark Web, e o que eles descrevem é um material de pesadelos. A equipe de solo relatou que, ao cruzar a borda do círculo, o tempo parecia arrastar. Relógios mecânicos atrasaram 4 minutos em 1 hora. Equipamentos de rádio captavam vozes que pareciam falar de trás para frente. E no centro exato do círculo, o solo não era terra. Era uma liga metálica lisa, fria ao toque, que absorvia toda a luz que incidia sobre ela. Vamos nos aprofundar no Arquivo 78B, porque os detalhes são cruciais para montar esse quebra-cabeça. A expedição era composta por 12 homens, 4 militares, 4 cientistas e 4 guias locais. Apenas 3 voltaram com a sanidade intacta.
Segundo o diário de campo do Dr. Alexei Volkov, o geólogo-chefe da missão, a liga metálica no centro do círculo não estava inerte. Ela vibrava. Volkov descreveu a sensação como estar parado em cima de um alto-falante gigante tocando uma nota que o ouvido humano não consegue ouvir, mas que os ossos conseguem sentir. Eles tentaram coletar amostras. Brocas de diamante quebraram ao contato. Maçaricos de acetileno não deixaram nenhum arranhão. Mas o momento crítico aconteceu na terceira noite. O acampamento foi montado a 100 metros do centro metálico. Enquanto dormiam, as câmeras de vigilância infravermelha captaram sombras se movendo. Não sombras projetadas por luz, mas sombras que pareciam ter massa própria, destacando-se do chão e observando os homens dormirem. Quando um dos soldados acordou e gritou, a gravação mostra uma distorção visual violenta, como se a realidade tivesse sido dobrada, e então, estática. O arquivo termina aí. O governo alegou falha de equipamento e histeria coletiva devido a gases do pântano. A desculpa mais velha do livro. Avançando para o presente, a tecnologia nos permite ver o que os olhos humanos não conseguem. Usando espectrometria de massa, via satélite, pesquisadores independentes descobriram que a vegetação ao redor do círculo, aquela floresta densa que ninguém ousa explorar, sofreu mutações genéticas severas. As árvores ali crescem 40% mais rápido do que em qualquer outro lugar do planeta. As folhas têm uma coloração violeta quando vistas sob luz UV. Os animais evitam a área instintivamente. Não há pássaros cantando. Não há insetos zumbindo. É um vácuo biológico, exceto pelas plantas mutantes. Isso levanta uma teoria perturbadora que conecta este local a lendas antigas. Muitos de vocês já ouviram falar de Atlântida, ou de Shambhala, ou de Agartha. Cidades perdidas, tecnologias esquecidas. E se este círculo não for uma formação natural, nem um local de queda de alienígenas, mas sim uma tampa, um selo hermético colocado ali propositalmente para fechar algo que estava embaixo da terra. Algo que as civilizações antigas sabiam que deveria permanecer enterrado para sempre. A perfeição do círculo sugere design inteligente. A resistência do material sugere uma metalurgia superior à nossa. E o silêncio mortal ao redor sugere uma zona de quarentena que dura milênios. Essa teoria da tampa ganha força quando olhamos para a mitologia local das tribos indígenas que viviam a centenas de quilômetros dali. Eles não têm um nome para o local. Eles se referem à direção do círculo apenas como o olho cego de Deus. As lendas orais, passadas de xamã para xamã, falam de uma época em que o sol caiu na terra e foi aprisionado pelos antigos. Eles dizem que a terra tremeu por 7 dias e 7 noites, e quando parou, o círculo estava lá. Mas aqui está o detalhe que conecta a mitologia à física moderna. Os anciãos dizem que o local é um ponto onde o céu e a terra se tocam, mas não se misturam. Em termos físicos, isso soa muito como a descrição de um portal ou um buraco de minhoca estável. Se aquele material metálico no centro for, de fato, um supercondutor operando em temperatura ambiente, algo que a nossa ciência ainda sonha em criar, ele poderia, teoricamente, manipular campos gravitacionais. Isso explicaria a dilatação do tempo relatada pela expedição de 1978. Explicaria as falhas nos aviões. Estamos olhando para uma máquina. Uma máquina colossal, antiga e possivelmente ainda funcional, enterrada sob toneladas de rocha e esquecimento. Agora vamos falar sobre o encobrimento moderno. Você acha que o Google Maps apenas esquece de atualizar certas áreas? Em 2021, um hacker conhecido apenas como Zero-Trace vazou uma série de coordenadas de zonas negras, locais onde a resolução do satélite é intencionalmente degradada por ordens governamentais. O nosso círculo perfeito estava no topo da lista, mas Zero-Trace fez algo mais. Ele conseguiu acessar os servidores de uma empresa privada de mineração que estava sondando a área ilegalmente. Os relatórios geológicos dessa empresa mostravam que, a 3 quilômetros de profundidade, abaixo do círculo, existem vastas cavidades. Espaços vazios gigantescos, câmaras. E dentro dessas câmaras, os sonares detectaram estruturas retangulares organizadas. Não cavernas naturais. Prédios. Complexos. Uma infraestrutura subterrânea que faria qualquer cidade moderna parecer pequena. E a temperatura nessas cavidades? Constantes 22 graus Celsius, independentemente da profundidade. Alguém está mantendo o clima lá embaixo. A pergunta que não quer calar é: quem está pagando a conta de energia? Ou melhor,
Que tipo de energia inesgotável eles estão usando? A implicação disso é aterrorizante. Se existe uma civilização ou os restos de uma, vivendo ou operando abaixo da crosta terrestre, protegida por esse círculo impenetrável, isso reescreve quem somos. Nós somos os donos da superfície, sim, mas talvez sejamos apenas os inquilinos barulhentos do andar de cima. Eles não precisam interagir conosco. Eles não precisam dos nossos recursos. Eles têm uma tecnologia que mantém a própria Terra afastada. Mas algo mudou recentemente. Lembra do zumbido que o piloto ouviu? Sismógrafos ao redor do mundo têm captado vibrações de baixa frequência originadas desse ponto específico com mais intensidade nos últimos 18 meses. O olho cego está acordando. O selo pode estar enfraquecendo. E se o que está lá embaixo decidir subir, não estamos preparados. Nossos exércitos lutam na superfície. Não temos defesa contra o que vem de baixo. O círculo perfeito não é uma atração turística, é um cronômetro. E a contagem regressiva parece estar chegando ao zero. Agora eu te pergunto, e quero que você seja sincero nos comentários. Se uma expedição fosse montada hoje, com transmissão ao vivo para o mundo todo, para perfurar esse círculo custe o que custar, você teria coragem de assistir? Ou você acredita que certas portas nunca devem ser abertas? A linha entre a curiosidade e a catástrofe é muito tênue. Eu sou, e se você chegou até aqui, você agora faz parte da resistência que busca a verdade. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino, porque quando a próxima atualização sobre este mistério sair, você precisa ser o primeiro a saber. Até a próxima.